Fala Bozoca, eu sou o Edson e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou comentar com vocês sobre o episódio 15 de The 100, penúltimo episódio da série. A série tá acabando e a cada episódio a gente não sabe se fica feliz ou se fica triste, um misto de emoções. Se vocês ainda não viram, eu comentei aqui sobre o episódio 13 e 14 também. Eu vou deixar o link na descrição para vocês irem lá assistir e vou deixar nos cards também, né, para você poder ver. Então, sem mais delongas, vamos saber o que eu achei desse episódio e o que eu acho que vai acontecer no próximo também. Espera um pouco e vem comigo. Vamos lá, o episódio 15 ele começou com dois grandes fatos e foi dividido em dois grandes fatos que foram sucedidos do episódio 14. No episódio 14 a gente viu que o teto ele caiu, né, após a bomba ela explodir. E o Murphy e a Emory estavam debaixo desse teto. A Emory estava muito mais próximo de onde aconteceu o grande colapso e o Murphy estava um pouco mais afastado. Então o episódio ele começa com o Murphy ele saindo de dentro dos restos lá, dos tijolos, das coisas que caíram. E logo depois a gente vê a Raven e o Jackson chegando para ajudar e preocupados. O Murphy ele fica eufórico sem saber cadê a Emory, procurando ela. E aí a Raven e o Jackson eles começam a ajudar a procurar pela Emory também. E aí eles ouvem uma voz fazendo aquelas brincadeirinhas, aquela forma de interação super bacana que a Emory tem com o Murphy. E aí a gente pensa que tá tudo bem, tá tudo ok. E quando tá todo mundo achando que tá tudo em paz, a gente vê que a Emory ela não tá tão bem assim. E que a gente vê que um ferro, uma estaca, não sei, ela tá atravessada no corpo da Emory. O Murphy começa a ficar realmente preocupado porque o Jackson ele diz que só dá para dar uma assistência total para a Emory e conseguir salvar ela se eles conseguirem atravessar a ponte e irem além, né, para ter equipamentos que consigam salvar a Emory. E aí a gente começa a ver uma luta constante da Raven e do Murphy para conseguir abrir o portal, para conseguirem atravessar e darem assistência e conseguir salvar a Emory para que ela fique bem. Aí só que a gente viu que a Emory ela já não estava mais conseguindo resistir e ficou aquele grande X da questão. Será que a Emory ela vai conseguir escapar dessa? E é algo que a gente vai ver no próximo episódio. Mas eu acho a Emory talvez não consiga escapar, a gente talvez perca sim essa personagem incrível e essa personagem que tem evoluído muito grande dentro da série. Principalmente porque eu acho muito difícil que o Jason ele deixe que um casal na série ele termine com um final feliz. A gente já viu isso em diversos outros momentos, como por exemplo a Clark e a Clexa, a Octavia e o Lincoln, enfim, todos os casais da série eles não tiveram um final feliz, então eu acho muito difícil que o Jason deixe que algum casal ele seja feliz ao final dessa temporada. Se ele fizer isso, eu estarei muito impressionado. Então eu acho que infelizmente a gente vai perder a Emory e ela é uma personagem que ganhou grande destaque, super carismática, eu pelo menos gosto muito dela, principalmente da questão dela com o Murphy. O Murphy ele mudou muito, ele teve uma evolução muito grande durante a série. Nessa temporada ele está sendo incrível e super importante em cada coisa, em cada ponto. Ele está uma pessoa totalmente diferente do Murphy que a gente viu lá nos começos das outras temporadas, bem lá no início. E aí o outro grande fato que aconteceu nesse episódio e que deixou todo mundo aflito e que a Clark estava super louca lá sem saber o que fazia e realmente com toda a razão, que era ela tentar recuperar a Mad, porque a Mad ela meio que se entregou. O Sheiheda eu acho que ele não foi lá pra realmente buscar a Mad, ele foi meio que soltar algumas coisas para mexer com o psicológico da Mad e ele conseguiu, o que fez com que a Mad ela se entregasse. E aí faz com que algumas coisas não tenham sentido, como por exemplo a morte do Bellamy e do Gabriel perderam sentido meio que nesse episódio. Algumas coisas foram anuladas com esse episódio. E aí a Clark ela começa a ficar super louca e a gente vê uma questão muito de apoio da Octavia para com ela. Então a gente vê uma nova amizade ali criando cada vez mais força, o que eu acho super bacana. Nós tivemos também um momento muito amorzinho da Clark com a Gaia, onde a Gaia ela mostra realmente uma preocupação com a Mad. A gente sabe que a Gaia ela gosta muito da Mad também. E aí ela teve um diálogo entre elas duas que reforça uma fala que eu fiz lá no episódio, no vídeo que eu comentei sobre o episódio 14,
que foi quando eu falei da relação da Clarke com a Mad, que eu achava uma relação super bacana e muito forte, ao ponto da gente ter uma questão de lembrança da relação da Abby com a Clarke. E aí a minha fala foi reforçada durante esse episódio, quando a Gaia e a Clarke elas estão conversando, e ela fala, né, que a Mad ela se inspira muito na Clarke, né, ela é como se fosse uma outra versão da Clarke, que é na questão de se sacrificar pelos outros, de ser teimosa e de ter coragem para enfrentar e tentar resolver os problemas sozinha. E aí a Clarke fala, né, tipo, agora eu sei o que a minha mãe ela sentia, então era assim que a minha mãe ela se sentia com relação ao que eu fazia e tal, porque a gente vê que a Clarke era muito, na verdade, né, é muito dessa questão de sacrifício para com os outros. E aí a Clarke e a Octavia, elas são transferidas lá para o outro lado, e só que elas se deparam com uma grande surpresa, que é todos os soldados do Cadogan que já estavam lá, prontinhos esperando por ela. Lá no outro lado a gente vê que a Mad, ela tá com o Cadogan, né, ela se entregou para conseguir salvar os amigos dela e tá colaborando. E aí nós vemos um personagem que tem ganhado grande destaque, é um personagem super incrível, maravilhoso, que tem um shipper, né, dele com a Octavia, que é o Levitt, onde ele que vai tomar toda essa questão de cuidado da filtragem e pegar as memórias da Mad. Ele começa a ver algumas coisas, só que ele precisa ir um pouco mais além para ele conseguir resgatar as memórias da Mad. Só que o Cadogan, ele começa a perceber que o Levitt, ele tá com o coração um pouco mole, né? Ele tem uma questão sentimental envolvida por trás disso tudo. E aí ele pede que o Levitt ele se retire. Quando o Levitt ele se retira, ele vai diretamente a Octavia e a Clarke, que já estão presas lá dentro, para conseguir libertar elas duas, para eles conseguirem impedir que isso aconteça e também para tentar salvar a Mad. E aí a Clarke e a Octavia elas vão correndo, né, em busca da Mad para conseguir salvar ela, e elas se deparam com grande surpresa que quando entram lá na sala não tem ninguém com a Mad. A Clarke fica super feliz, achando que a Mad está ok, que a Mad está bem, só que quando ela finalmente vê a Mad, ela se depara com uma situação muito triste, que foi a cena mais triste durante todo esse episódio, e eu acho que uma das mais tristes da série, como geral. Eu pelo menos achei, e aquela cena realmente eu fiquei com o coração assim na mão, porque foi muito pesada a cena em que a gente viu que a Mad ela não estava mais ali, ela tinha meio que se perdido, eles foram a fundo na cabeça dela e usaram a Mad como se ela fosse somente um depósito de memórias e para conseguir o que eles queriam. E aí a Clarke, o Levitt, ele diz que não tem mais como a Mad ela voltar. O cérebro dela foi danificado ao ponto de que ela consegue sentir, ela consegue ouvir, só que ela não consegue interagir, ela não consegue voltar a ter vida, ela meio que se tornou um vegetal, digamos assim. É como se ela estivesse vivendo num coma. E a Clarke, ela protagonizou, né, uma cena bem triste, um momento super doloroso com a Mad, e ela vai tentar dar fim ao sofrimento da Mad. Só que a Octavia, como tá lá dando força, apoio moral, né, ela fala pra Clarke que se a Clarke ela quiser, ela faz isso para que a Clarke ela não carregue essa lembrança, essa coisa dentro da memória dela. Só que essa cena, o acontecimento, né, de dar fim ao sofrimento da Mad, ele não acontece porque o Levitt ele percebe que o Cadogan ele finalmente conseguiu entrar dentro da mente da Mad e conseguiu achar o código final para a última guerra e para conseguir transcender e fazer o que ele quer, e desde o início dessa temporada. Aí todo mundo tem que sair para tentar impedir o Cadogan, e aí como eles não deram fim ao sofrimento da Mad, a gente vê que quando ele sai uma lágrima assim pelo olho da Mad. Eu acredito ainda que a Mad ela pode voltar. Eu me recuso a acreditar que aquele foi o fim da Mad, que a Clarke perdeu mais uma pessoa da vida dela, porque assim, não dá. A Clarke já perdeu o pai, já perdeu mãe, já perdeu os amores da vida dela, já perdeu o melhor amigo, e agora a Clarke perder a filha. Eu não consigo acreditar que isso vai acontecer. Eu de fato espero que a Mad ela consiga se recuperar, não sei, no final do último episódio. Não sei, eu não acredito que a Mad, que aconteceu isso com ela e da forma como aconteceu, porque foi muito triste. Além disso, nesse momento da Mad, a gente teve, nem por um segundo, a gente teve uma aparição do personagem icônica, marcante, maravilhosa, que é a Alexa. Eu vi que todo mundo ficou super comemorando e em euforia. Aí você vê o quanto a Alexa ela é amada, né? E eu sou Clexa, não sei se vocês são, mas eu sou.
Eu queria muito que a Alexa ela voltasse, ela tivesse uma aparição. A gente já viu que ela já teve aparições em outras temporadas. E eu realmente espero, ainda tenho esperança que no último episódio a gente veja a Alexa dando o ar da graça e fazendo ali algum momento super marcante, não sei, para tentar dar uma esperança para Clark. Não sei, eu espero, eu acho que isso vai acontecer. É uma teoria assim, que eu tenho, que eu acredito que vai acontecer. Não só a Alexa, mas também outros personagens, não sei, talvez o Sinclair, o Bellamy propriamente. Eu acho que nesse último episódio a gente vai ver alguns personagens marcantes dando o seu ar da graça. E para o último episódio, eu acho que ainda vai ter muito mais sofrimento, muito mais tristeza. A Echo, ela não apareceu nesse episódio, mas eu acredito que no próximo episódio a gente vai ver um comeback assim da Echo, muito maravilhoso. Ela voltando já não mais como Echo, mas como Ash, porque no episódio 14 a gente viu essa questão da identidade dela, onde ela está tentando assumir o verdadeiro nome dela, né? Porque o nome dela não é Echo, mas é Ash. E eu acredito que nesse último episódio a gente vai ver ela voltando. Ela vai ter um grande destaque nesse último episódio, vai voltar com toda a força e ela é uma grande lutadora. E eu acredito que ela vai ser super importante na guerra, porque vai acontecer o grande confronto entre os soldados do Carrigan e todo o resto do pessoal, todo o resto da humanidade que está lutando por sobrevivência e para impedir essas loucuras, essas abobrinhas que o Carrigan está tentando colocar na cabeça das outras pessoas. E eu ainda espero que no último episódio a gente tenha o final do Shaehreda, porque durante toda essa temporada a gente viu grandes momentos, grandes embates da Indra contra ele, e não aconteceu o grande finale, né? Então eu espero que a Indra, nesse último episódio, ele acabe com o Shaehreda. O Shaehreda, eu acho que ele vai lutar ao lado do pessoal contra o Carrigan, porque tá todo mundo contra o Carrigan. Mas eu espero que a gente tenha o final do Shaehreda e tenha um embate final, a Indra finalmente acabe com ele. Nesse último episódio eu acho que a gente vai ter muito mais mortes. Eu acho que o Levitt ele vai ser um personagem que vai morrer, infelizmente. A Octavia não vai conseguir ser feliz. Eu queria muito que a Octavia e o Levitt eles ficassem juntos. Ele fez muito por todo mundo. E eu confesso que eu não tenho muitas esperanças de que esse episódio ele consiga resgatar todas as coisas que deixaram em aberto durante essa temporada. Eu acho que o episódio ele vai ficar com muita coisa em aberta. Ele não vai conseguir fechar e responder todas as questões que precisam ser respondidas. Eu acho que no último episódio tem muita coisa que precisa acontecer, muita coisa para acontecer em tão pouco tempo. Mas eu de fato espero que, mesmo que eu não acho que aconteça, mas eu espero que a Clark ela tenha um final feliz, que ela sobreviva e que a Mad esteja ao lado dela. E eu só digo a vocês que se preparem, porque tratando-se do Jason, a gente já viu tanto personagem importante morrer, então acho que nesse último episódio vai morrer ainda mais. Então, se você tem alguma teoria sobre esse último episódio, sobre o final de The 100, deixa aqui nos comentários pra gente conversar sobre isso. Se você assistiu esse vídeo até aqui, meu muito obrigado. Aproveita para você se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Ativa as notificações para você não perder nada. Vai ver aqui os outros vídeos do canal, porque já tem muito vídeo bacana. Além disso, me siga nas redes sociais para a gente poder interagir, conversar sobre série e conversar principalmente sobre The 100, né, sobre esse final. Eu quero saber de vocês o que vocês acharam, então me segue lá nas redes sociais pra gente conversar, debater sobre esse episódio. Meu muito obrigado, de verdade, se você viu até aqui. Não esquece de deixar a sua teoria aqui embaixo pra gente poder conversar. Me fala também o que você achou desse episódio e o que você acha que vai acontecer no próximo, quem você acha que vai morrer, infelizmente. Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Até breve, tchau, tchau. Aproveite e vê esses dois vídeos aqui. Agora sim, tchau, tchau.